Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje trataremos sobre os recursos coesivos. Bons estudos! Nesta aula, veremos os recursos coesivos que articulam as partes de um texto. O objetivo é que você, ao produzir um texto, consiga empregar operadores de conexão adequados à forma de composição dos textos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática. Nós veremos alguns elementos coesivos que são importantes no processo de construção de sentido nos textos. A coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. São muitos os elementos coesivos. Vejamos alguns exemplos. Temos preposições a, de, para, com. As conjunções que, enquanto, embora, mas, porém, todavia. Os pronomes ele, ela, sua, este, aquele, o qual. E os advérbios e locuções adverbiais. Aqui, lá, logo, antes, dessa maneira, aos poucos. Então, nós temos esses elementos coesivos, lembrando que alguns deles servem como substituições que ocorrem para retomar componentes textuais, sem repeti-los. Por exemplo, os pronomes ele, ela, sua, este. Então, muitas vezes eles vão retomar algo que já foi dito. Então, visando uma amarração das ideias no texto de forma harmônica. E que não seja necessário você ficar repetindo as palavras. Ok? Tipos de coesão. Nós temos a coesão referencial e a coesão sequencial. Vamos ver o que cada uma significa. Coesão referencial. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. Vejamos agora o que significa anáfora. A anáfora faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto. Por exemplo, comprei o livro, ele é ótimo. Então, o pronome ele está fazendo referência ao livro, a uma informação que já foi mencionada. Catáfora antecipa um componente textual, sendo chamada de elemento catafórico. Veja o exemplo. Só desejamos isto, férias. Quer dizer, a catáfora, ela antecipa uma informação. É claro que nós não sabemos que informação é essa, mas que ela ainda vai ser colocada e nós sabemos que, através do pronome isto, algo vai ser descrito. Coesão sequencial. É a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isto, são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. Exemplo: Edu é, com certeza, o melhor jogador. Além disso, nunca falta aos treinos. Então, nós
observamos que na coesão sequencial, ela vai fazendo esse encadeamento de informações, vai acrescentando informações e vai fazendo essa ligação entre as orações, entre os parágrafos. Tudo bem? Finalizando essa breve explicação sobre a coesão textual, nós temos aqui alguns termos responsáveis pela coesão sequencial. É claro que nós temos vários, muitos termos, mas aqui vocês acompanhem logo abaixo alguns desses termos: de adição ou inclusão, de continuação, oposição, explicação, afirmação ou igualdade, conclusão, exclusão e enumeração. Então, nós temos esses termos que dão sequência às orações, aos parágrafos. Então, faz essa ligação. Quando você está construindo o texto, você dá uma continuidade usando esses termos. Então, eles são chamados de coesão sequencial. Bom, agora é o momento de você fazer a atividade. Leia, observe, reveja o assunto e responda as questões. Temos aqui as referências. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.